Olá, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês, retornando às atividades dos webinars da EPIMED. Eu tenho um enorme prazer de hoje compartilhar esse webinar com dois médicos fabulosos, intensivistas, e tenho o privilégio de dizer amigos também. Eu sou o Jorge Salu, sou médico intensivista, sou um dos fundadores da EPIMED e trabalho como pesquisador também na área de medicina intensiva no Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. E hoje à noite a gente vai ter 3 apresentações. A primeira delas vai ser do Dr. Ederlon Rezende. O Dr. Ederlon é o diretor das UTIs do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, é também ex-presidente da AMIB e o responsável pelo projeto UTIs Brasileiras, que é um projeto de extrema importância no conhecimento do panorama epidemiológico das UTIs no Brasil, e ele vai nos falar sobre benchmarking para o planejamento de UTIs públicas. Na sequência, a gente vai ter a apresentação do Dr. Fernando Ramos. O Dr. Fernando Ramos é médico intensivista do Hospital Sírio-Libanês e da Unifesp, e vai nos falar sobre a utilização dos dados para medir o desempenho das unidades de terapia intensiva. E terminando a sequência de apresentações, eu vou falar para vocês sobre como os processos de cuidado podem ser utilizados dentro das UTIs como marcadores de qualidade, qual é a evidência que a gente tem para essa utilização. A gente vai fazer uma dinâmica de apresentações relativamente curtas, 15 minutos cada apresentação, todas as apresentações em sequência, e ao final a gente vai abrir para as discussões, perguntas e respostas. Na interface de vocês que estão nos assistindo hoje, existe um local onde vocês podem mandar as perguntas vêm direto para nós, então ao final das apresentações a gente vai responder cada uma das perguntas. Então podem ficar à vontade para ir mandando as perguntas à medida que elas forem surgindo para vocês, porque a gente vai recuperá-las todas ao final para essa sequência de perguntas e respostas. Tenho certeza que vai ser uma noite muito produtiva, porque o contexto atual das UTIs, né, elas talvez nunca tenha sido tão importante a gente se preocupar com a gestão das UTIs, a eficiência das UTIs, dada a sobrecarga, o perfil de pacientes que a gente vem recebendo nas unidades de terapia intensiva. Então, obviamente, ter dados confiáveis que possam ser transformados em informação que deem suporte à tomada de decisão passa a ser algo essencial no dia a dia das unidades de terapia intensiva. A gente vai começar, então, com o Dr. Ederlon Rezende, que vai nos falar aí nos próximos 15 minutos sobre o benchmarking para o planejamento das UTIs. Ederlon, por favor. Boa noite, Jorge. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos vocês aí que estão nos acompanhando. Muito obrigado aí pelo convite, Jorge. Sem dúvida, é sempre um grande prazer a gente estar conversando sobre esse assunto, principalmente aí com 2 grandes amigos. E cabe a mim aí falar um pouco sobre o benchmark aí para o planejamento de UTIs públicas, e eu vou ser bastante breve, eu não tenho nenhum conflito de interesse aí com relação a essa apresentação. Você vai falar em benchmark em UTI, pessoal, o Salu é o cara, né? Como já dizia o Obama, você vai fazer aí uma rápida pesquisa no PubMed, só vai dar Jorge Salu. Mas, sem dúvida, eu trouxe aqui dois artigos de revisão do Jorge que ajudam bem a entender a importância disso, o significado disso. Nesse primeiro aí, que ele publicou em 2017, na Intensive Care Medicine, eu acho que vale destacar o que você, quando faz benchmark, que nada mais é do que estabelecer critérios de comparação e ter a oportunidade de você se comparar com outros. Isso é uma coisa que a gente faz nos negócios, na gestão profissional, e que a gente trouxe isso para a área de saúde, e principalmente dentro da terapia intensiva. E quando a gente fala em fazer comparações, é claro que o importante é você utilizar indicadores que possam permitir essa comparação. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que indicadores são esses que poderiam ser interessantes numa situação de benchmark. Se você pensar em indicadores de desfecho, mortalidade, tempo de permanência na UTI, taxas de readmissões,
as complicações adquiridas durante a internação na UTI, como esse paciente saiu pós-alta, né? Essa é uma preocupação que a gente tem tido cada vez mais, né? É importante hoje não apenas o paciente sobreviva, mas como ele vai estar ao sair da UTI, né? Saber se nós estamos fazendo as melhores práticas, se a qualidade dos nossos processos estão ok, é uma coisa muito importante também, que deve ser medida. E, óbvio, questões relacionadas à equipe, à estrutura da UTI, essa última, principalmente quando você tem no país critérios definidos para o funcionamento das unidades. Aqui no Brasil nós temos a RDC7, por exemplo, e outras portarias que, de alguma forma, dão para nós aí alguma nuance. Mas quando nós estamos fazendo benchmark, a gente, em última instância, tem como objetivo fazer comparações. Qual é a UTI que tem melhor performance? Como que eu posso comparar o resultado da minha UTI com outra UTI? E nesse artigo, o Jorge chama atenção também de um indicador que, além da SMR, que é a taxa de mortalidade predita, é a SRU, que, em outras palavras, é quanto você despende de recursos de acordo com a gravidade do teu paciente, ou quanto tempo o teu paciente permanece na UTI ajustado à gravidade dele. E quando eu considero esses dois indicadores, SRU e SMR, eu vou esperar um cenário em que eu tenho uma SMR abaixo de 1, ou seja, eu estou tendo um desfecho melhor do que o previsto para a gravidade do doente. Quando eu tenho uma SRU abaixo de 1, eu estou tendo um tempo de permanência menor do que a gravidade do doente. Portanto, as UTIs que se encontram nesse quadrante seriam as UTIs de melhor performance. As UTIs contrárias nesse quadrante seriam as UTIs de pior performance. Está morrendo mais do que o previsto. Os pacientes estão ficando mais tempo na UTI do que o previsto. Então, essa matriz de eficiência que correlaciona SMR e SRU, ela é muito interessante para que você utilize ela em benchmark para você poder estar comparando unidades. Nesse outro artigo de revisão, já um pouco mais recente, falando aí das perspectivas do benchmark no sentido de melhoria de qualidade dentro da terapia intensiva, aqui uma discussão interessante em relação a todos os aspectos que podem ser discutidos acerca do desfecho do paciente, a fonte da informação, que é um aspecto que tem mudado muito hoje, e até a possibilidade de que essa performance seja avaliada em tempo real. E uma outra coisa muito interessante, a gente sai da possibilidade de compararmos o nosso resultado com nós mesmos ao longo do tempo e saímos para uma situação dos registros nacionais em que a gente pode se comparar com outras unidades da minha região, do meu estado, do meu país, e inclusive até utilizando matriz de eficiência, posso qualificar UTIs de melhor performance, e acaba sendo uma coisa muito salutar do ponto de vista de criar uma certa competição, por assim dizer, por buscar melhores resultados. E nesse aspecto, no Brasil, nós temos uma coisa muito interessante, que nós temos um registro nacional, que é o maior do mundo, em número de UTIs, em número de hospitais participantes. Quem ainda não conhece pode acessá-lo no utisbrasileiras.com.br. Essa é uma parceria da EPIMED com a AMIB, e que, dentre outras coisas, ele tem lá um perfil das UTIs, e agora nós temos adulto e pediátrico. Também tem uma parte aí de resultados especificamente dos pacientes com Covid. Vejam que nós temos aqui quase 30 mil leitos de UTI participando. Isso aqui hoje, pessoal, corresponde a mais de um terço dos leitos de UTI adulto do país, o que é algo bastante considerável do ponto de vista
amostral. E vejam também que nós temos UTIs de todas as regiões, o que faz com que seja uma plataforma com uma quantidade de informações impressionantes, que chama a atenção de qualquer pessoa em todo o mundo. E lá vocês têm várias informações que podem ser utilizadas como benchmark, por exemplo. Vejam que aqui a utilização de suportes invasivos ao longo dos últimos anos, é fácil perceber que, por exemplo, ventilação mecânica, que vinha diminuindo o percentual de pacientes admitidos nas UTIs sob ventilação mecânica, o que sugeria até uma redução no perfil de gravidade dos pacientes admitidos. De repente, em 2020, essa curva muda. Claro, eu não preciso dizer para vocês que isso aqui tem nome, COVID, e aumentou não só o percentual de pacientes sob ventilação mecânica, mas também os pacientes usando vasopressor e até o percentual de pacientes dialisados. Vejam que o tempo de permanência na UTI, que também vinha numa queda, no hospital e na UTI, também em 2020 a gente observa aqui uma mudança de tendência nessa curva, certamente provocada aí pela pandemia, e com um potencial muito grande de que esses dados em 2021 continuem seguindo numa tendência diferente do que nós tínhamos nos anos anteriores. Como eu disse antes, a gente tem aí uma parte de benchmark relacionado à COVID, e vejam, aqui a gente tem um tempo de permanência dos pacientes com COVID bem maior do que aquele que eu mostrei anteriormente dos pacientes no geral, né? O dobro praticamente, 12 dias. E aqui, considerando a quantidade de pacientes que já receberam alta, a gente tem aí uma possibilidade de analisar o percentual de pacientes com ventilação mecânica nos hospitais privados, 64%. A qualidade hospitalar global nos pacientes da UTI de 35% diferente no hospital público e no privado. A mortalidade dos pacientes sob ventilação mecânica, 61% contra 69%. Vocês podem perceber aqui uma diferença importante nesse desfecho entre hospitais públicos e privados. Isso é muito importante quando você considera aí a questão de benchmark, especificamente dos hospitais públicos. Aproveitando rapidinho o tempo, eu queria mostrar uma experiência da utilização de benchmark para melhoria de qualidade em instituições públicas. Esse foi um programa feito com UTIs públicas do Rio de Janeiro, um programa que foi feito em parceria com a AMIB, e a base do programa consistia em utilizar informações de um banco de dados para melhoria de qualidade de tomada de decisão. Nós utilizamos o EPIMED para isso, e o treinamento com os cursos oferecidos pela AMIB. Nós fizemos um treinamento maciço num grande número de profissionais. Nós chegamos aí a cerca de 50% dos profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, trabalhando aí nos 6 hospitais que participaram do projeto. Nós temos aí claramente uma redução importante de mortalidade ao longo dos trimestres, uma redução de cerca de 50% ao longo dos trimestres, uma redução do tempo de permanência de 10 para 6 dias, uma SMR de 1,5 para 0,55, e o mais interessante, com o mesmo número de leitos, a gente conseguiu triplicar o número de saídas de pacientes, ou seja, mostrando que mais importante do que abrir leitos é você melhorar a gestão desses leitos. Esse programa foi tão bem sucedido que chamou a atenção do pessoal da Microsoft. Eles colocaram aí no blog deles um destaque, mostrando aí o impacto que a utilização de dados poderia levar a um melhor desfecho num hospital, aí no caso o Hospital Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, próximo de uma comunidade, para quem conhece, e com a mesma equipe, com a mesma estrutura, só com uma mudança de cultura baseada em utilização de dados e treinamento das pessoas, a gente conseguiu criar uma mudança muito importante.
Coisa semelhante nós fizemos no hospital no meio da Amazônia, em Paragominas. Se vocês observarem aqui a performance da UTI na matriz de eficiência, considerando SMR e SRU, vejam que ao longo dos trimestres isso foi melhorando, mostrando que, de alguma forma, essa turma estava caminhando para uma UTI com melhor performance, de novo, sem mudar a equipe, sem mudar a estrutura, basicamente, utilização de informação para tomada de decisão e educação continuada. Essa é a fórmula. Nesse projeto do Rio de Janeiro, um dos hospitais, aí, o Alberto Torres, que participou do projeto, uma das UTIs do complexo, foi concedido o certificado de UTI Top Perform, que são as UTIs do sistema UTIs brasileiras, que se apresentam naquele quadrante em que você tem uma mortalidade abaixo do predito pela gravidade e um tempo de permanência abaixo do predito pela gravidade. E essa distinção é concedida só para o tercio de UTIs que tenham melhores resultados, portanto, top perform, mostrando aí que uma UTI de um hospital público pode ter bons resultados utilizando informação, fazendo benchmark. Concluindo, eu queria chamar a atenção aí que o benchmark é uma ferramenta que pode ser utilizada para melhoria de qualidade. O uso de registros nacionais ele é muito interessante e é uma coisa factível e permite com que você faça comparações da tua instituição com outras e entre instituições. E isso, claro, vai contribuir para a melhora do cuidado do paciente. E nós temos que aproveitar, pessoal, os avanços que nós estamos tendo com tecnologia de informação, ciência de dados. Isso vai ter um impacto muito grande na maneira como nós vamos fazer benchmark nos próximos anos, com a possibilidade de fazer isso até em tempo real, com a utilização de inteligência artificial, e isso, com certeza, dos nossos pacientes. A gente tem que pegar da questão da organização dos seus dados, fazer benchmark, contribui para a melhora do desfecho dos nossos pacientes. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado pela excelente apresentação. Acho que foi claríssimo em relação ao papel do benchmarking e como ele pode trazer informação e uma riqueza, uma pletora de informação importante para nortear e contextualizar os resultados individuais de uma UTI, e também poder se planejar para o futuro e estabelecer suas metas e alvos de melhoria, né? A gente vai dar sequência, então, às apresentações com o Dr. Fernando Ramos, que vai falar sobre os indicadores de desempenho das unidades de terapia intensiva. Fernando. Só um minuto para compartilhar a tela aqui. Enquanto isso, só lembrando para vocês mandarem as perguntas, que a gente vai poder utilizá-las para as perguntas e respostas ao final. Bom, Jorge, equipe do EPIMED, gostaria novamente de agradecer o convite. Como o Jorge apresentou, eu sou médico intensivista, trabalho em 2 hospitais aqui de São Paulo, Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, e no Hospital Sírio-Libanês. Está discutindo um pouco sobre gestão de UTI ao lado do Jorge e do Dr. Ederlon. É uma honra. Fiquei muito feliz aí com o convite. E coube a mim aí discutir um pouco sobre como utilizar dados para medir o desempenho das UTIs. De forma rápida, eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação. E o que eu propus para a nossa agenda aí de discussão é discutir um pouquinho sobre a cultura data-driven, quais as fontes de dados que nós temos na UTI, modelo de avaliação de desempenho, dos indicadores de qualidade que a gente pode utilizar dentro de terapia intensiva e como implementar e disseminar os dados para melhorar o desempenho da sua UTI.
Então, acho que o primeiro ponto aí, que cria um pouco, às vezes, de desconfiança, é o que é uma cultura data-driven, né? E quando a gente ouve um termo desse, basicamente a gente vem na cabeça aí um monte de palavras, né? Big Data, inteligência artificial, data science, dashboard, Power BI, analytics. E sim, realmente você pode ter isso aí. Acho que o futuro, numa cultura data-driven, vai incorporar todos esses comemorativos, esses equipamentos, software. Mas para você ter na sua empresa, no seu negócio, uma cultura data-driven, na verdade, é uma ação de você gerenciar a sua atividade, o negócio, no caso a UTI, baseada em dados. Então, todas as ações do seu negócio são baseadas de forma, seja estratégica ou operacional, baseados através da aquisição e análise desses dados. Bom, Fernando, mas qual o tipo de dado que vai gerar essa capacidade? Na verdade, a gente, dentro da unidade de terapia intensiva, a gente tem uma gama de dados extremos, que vão desde dados financeiros, que vão estar relacionados com a operação, a dados clínicos para nos ajudar a fazer o melhor manejo do paciente, né? Isso passa por equipe clínica. A gente sabe, tem estudo aí mostrando que a cada 3 minutos, um médico ou uma enfermeira estão bombardeados com tomada de decisão. E quando a gente olha para o dado em si, seja as características demográficas, epidemiológicas, exames de sangue, imagem, prescrição, integração com monitores, a quantidade de dados que a gente poderia e deveria estar absorvendo para fazer uso, para tomada de decisão, ela é muito grande. Só, obviamente, depende da gente ter um sistema preparado para isso. Tá? O dado está ali, tá bom, eu sei que o dado está lá, Fernando, mas como que a gente está preparando o nosso sistema para adquirir? Hoje a gente sabe que no Brasil, infelizmente, a despeito de alguns dados de que 70% dos estabelecimentos de saúde, não estou falando só hospitais, tem algum sistema de prontuário eletrônico. Aqueles hospitais com capacidade mesmo de ter um prontuário eletrônico, com capacidade analítica, são muito pequenos, né? E a gente vê que um prontuário eletrônico ele pode integrar sistema laboratorial, exames de imagem, sinais vitais, ter integração com máquina de diálise, ventilador, cama, bomba de infusão, receber as informações, o input das informações médicas, enfermagem, equipe multidisciplinar, tudo isso a gente espera que possa ser usado gerando dados para tomada de decisão. E um pouco do que é floreado aí no Big Data, e aplicado especificamente aí para dentro da unidade de terapia intensiva, é que a gente está numa unidade fechada, mas com uma quantidade de informações extremamente grande e, obviamente, extremamente valiosa, que pode nos ajudar a encontrar fenótipos específicos de pacientes, quem vai responder melhor a isso, qual o paciente que tem um perfil de ter um tempo maior de internação, que vai responder melhor a uma outra droga. O desafio é a gente pegar todo esse tipo de informação e unir num centro. Então, a gente comentou assim, tem sistema hoje que ajuda a fazer gerenciamento dentro de terapia intensiva, mas nem todos os pais, por exemplo, têm integração. Então, precisa ter uma pessoa que faz, colhe o dado para depois fazer análise, sendo que isso obviamente, hoje é possível ter a tecnologia de ter integração entre os sistemas. Então, imagina, você está numa unidade, você como gestor, ou assistente, líder de qualidade, de sua TI, você ter absolutamente todos os dados integrados. Prontuário eletrônico, que você use, por exemplo, templates com informações óbvias de preenchimento, que vai gerar arquivos, que você vai ter relatórios específicos baseados desde o tipo de internação do paciente, tempo de internação, hora de óbito, hora da admissão, quanto tempo entre a alta fodada e você recebeu o doente, você conseguir quase que em tempo real ter essas informações. E, obviamente, em tempo real também os dados financeiros para
para você poder trabalhar o conceito de valor que a gente pode ver mais para frente. Falando um pouquinho assim, eu falei, a gente tem uma fonte grande de dados, o conceito de fazer o gerenciamento com dados, a gente tem aí mais de 5 décadas, né? O impacto do interesse de começar a fazer essas métricas na área de saúde vem da década de 50, e com o conhecimento e a disseminação dos conhecimentos do Deming e do Donabedian, a gente passou a ter os domínios métricos aí para avaliar a qualidade dentro da saúde. E entrava o quê? Entravam os 3 domínios aí de estrutura, processo e mais para frente os desfechos. Depois, na década de 80, houve uma explosão do foco no processo, desenvolvimento das metodologias Lean, Six Sigma. No final da década de 90 e começo dos anos 2000, uma preocupação no que seria olhar não só para as métricas, estrutura, processo, mas também olhar um pouco para a percepção do doente, a experiência do paciente. E hoje a gente fala que além do cuidado centrado no paciente, a gente também tem um cuidado centrado na família. Então, muda um pouquinho um dos desfechos, não é só desfecho clínico do paciente, mas toda a percepção de experiência do paciente e também da família. E daí, há quase 15 anos aí, o Michael Porter veio com um conceito de valor em saúde, né? O que é o valor em saúde? E daí, hoje, a gente avalia o desempenho do UTI, a gente vai mostrar alguns exemplos do que a gente tem, mas desses três domínios clássicos do Donabedian, né? Que divide ali em estrutura, processo e desfecho. Quando a gente está falando em estrutura, a gente está falando o que a organização tem, as instalações, equipamentos, principalmente aí o staff. O Porter comenta muito sobre a estrutura, que ali o staff não é a razão só do médico, do enfermeiro, foge um pouquinho daquele tripé clássico que está dentro da UTI, médico, físico e enfermagem, mas ele fala que é fundamental aí a gente considerar isso, as outras especialidades que compõem a equipe multiprofissional. Então, farmacêutico, clínico, que tem que estar na visita, e a gente sabe que tem grande benefício, nutricionista, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, tudo isso, todas essas equipes entram dentro de estrutura. O processo que você vai ter, que é como você utiliza essa estrutura, tem protocolos, segue guidelines para você atingir o desfecho, que é o que a gente vai, o objetivo final do paciente, né? Seja um desfecho cirúrgico, clínico, alta. Tá? O que é interessante? A gente fica ali no processo clássico do desenho do Donabedian, mas eles estão absolutamente interligados, como eu falei. E o Porter trouxe o conceito de que o valor em saúde, ele obviamente depende de um desfecho, mas ele está sob um custo. Então, quanto maior o valor, seria você ter um desfecho muito bom com um custo muito pequeno. Às vezes não adianta você estar só olhando para um desfecho, e talvez a gente tiver aquela matriz de uso de recursos que o Ederlon apresentou, talvez ajude a gente um pouco a entender isso aí, né? Você pode ter um desfecho de alta da UTI bom, um SMR menor que 1, mas as custas de um SR1 muito alto. Então, você precisa olhar exatamente não só o desfecho, mas ver como você está entregando esse desfecho, qual o valor específico que você está entregando. E daí você vê ali que você tem, na sequência, a estrutura e o processo, que vão ter ações sobre os desfechos, mas a estrutura e o processo, ele também vai ter ação sobre o custo. Então, você tem que pensar nisso quando você está estruturando e vendo os indicadores que você vai estar avaliando. Falando um pouquinho disso aí, antes como a gente tem que entender os dados, eu acho interessante que talvez pós o Covid, acho que a gente vai sentir algumas mudanças especificamente, né? A unidade de terapia intensiva, a gente sempre teve o interesse por desfechos curtos, extubação,
tempo de ventilação mecânica, alta da UTI, alta hospitalar, mas sempre passou aqui, né? O objetivo é, vamos tirar o paciente livre daqui. O conceito de síndrome pós-UTI, ele já tem aí há quase uma década, mas era muito, muito pouco discutido, e a gente vê agora, pós-Covid, que não é mais só isso que interessa, né? Agora interessa quanto tempo esse paciente vai demorar para se recuperar, qual a funcionalidade que ele vai ter. A gente viu um boom de propagandas de hospitais, clínicas especializadas em recuperação de pacientes com Covid. Então, acho que essa crise agora do Covid vai trazer isso, assim, vai dar um valor a mais aí nesse conceito de como a gente está entregando esses pacientes. E talvez isso mude como a gente enxergue apenas o desfecho e não o valor total em saúde. Só para tirar, mas voltando aqui, o que a gente tem? Os indicadores que geralmente são utilizados para avaliar o desempenho da UTI. Aqui o exemplo da Sociedade Europeia, de 2012. Então, fizeram um survey com especialistas e inicialmente chegaram em 13 indicadores, todos ali divididos entre estrutura, processo e desfecho. E aqueles indicadores que tinham mais de 90%, eles foram selecionados. Então, tirou alguns indicadores aí. O que ficou pela Sociedade Europeia como indicador que as UTIs devem reportar mensalmente de forma obrigatória? Então, obviamente, a UTI tem que preencher os critérios de acordo com o país, tem um intensivista 24 horas e tem um sistema de reporte de evento adverso. No processo, a presença de visita multidisciplinar e passagem de plantão. O desfecho ficou aí. A análise padronizada da mortalidade, readmissão em 48 horas, taxa de infecção de corrente sanguínea e taxa de extubação não planejada. Que você vê que o foco maior do ponto de vista de infecção foi relacionado à corrente sanguínea. No Brasil, desde 2010, a AMIB conseguiu desenvolver a RDC-7, foi um grande marco, que até então não tinha, e mensalmente, o mínimo recomendado, não significa que a sua UTI só deva relatar isso, analisar isso, mas o mínimo que você tem que fazer é mais focado aqui em processo de desfecho. Taxa de mortalidade, tempo de permanência na UTI, taxa de reinternação da UTI, densidade de incidência de pneumonia e infecção de corrente sanguínea e a taxa de utilização desses dispositivos. Então, você vê que está focado muito nisso aí. Dados americanos, por exemplo, a gente tem uma lista grande de indicadores que são recomendados para se ter. Só que se você for seguir, obviamente, todos esses, tem muito indicador aqui que não faz sentido dentro da sua UTI, mas você sabe que vai depender do seu perfil. Então, o que a gente basicamente precisa fazer? Se você quer fazer, e você deve fazer, acho que em 2021 não tem como não fazer isso, você fazer o gerenciamento da sua UTI toda baseada em dados, né? E você precisa ter informações básicas. Qual vai ser o perfil da sua UTI? Ela é cirúrgica, ela é mista, tempo médio de internação, para você poder ter os dados básicos. E tentar minerar aí quais os principais dados que você vai precisar trabalhar para melhorar, obviamente, a performance da UTI. Como adquirir e analisar os dados, aí você tem que ter como o gestor, ou quem está na ponta, tentar otimizar o máximo possível a coleta e aquisição de dados. Então, se você tem um prontuário eletrônico na sua UTI, muito provavelmente, se você estruturar alguns formulários dentro do próprio prontuário eletrônico, você vai conseguir, por exemplo, integrar com algum sistema que está responsável por análise. O exemplo aí que a gente tem no país muito bem é o EpiMed, que permite algumas integrações. Ou você pode, no seu próprio prontuário eletrônico, criar formulários que você vai conseguir atingir relatórios que você tem algumas ideias. Vou dar um exemplo. A enfermagem precisa lá preencher o CAN
ICU e colocar a escala de sedação dentro da UTI. Você implementou recentemente um protocolo de sedação na sua UTI. Você consegue extrair do prontuário eletrônico qual foi a média do RAS dos pacientes, quantas vezes foram feitos o CAN-ICU, é o tipo de relatório que você consegue ter. E daí você vai ter, durante essa estratégia, definir as metas, tá? As metas, elas têm que ser, a gente tem um acrônimo aí do SMART, eu acho que o Jorge vai comentar por ela, mas quando você vai criar um indicador, vai definir metas, o que é importante? Você tem em mente que esse indicador que você está criando, ele precisa ser importante, a métrica, importante para quem está na ponta, entender qual vai ser a melhoria. Ela tem que ser viável, né? Você não vai criar um indicador com uma meta que você tem que ir na deep internet para pegar o dado, para ter... O dado tem que ser facilmente adquirível. Ele tem que ser validado, então você vai ter que se comparar com algum dado. E o mais importante, que a gente chama, que é o actionable. Então, o que é? Aquele dado, quando você tem ele em mãos e dissemina para a equipe consegue compreender que ela vai ter, que a ação, as ações subsequentes de melhoria vão melhorar esse dado. E isso vai motivá-los ainda mais. E, obviamente, você precisa planejar, como o Ederlon falou, sobre o benchmarking, quem você vai ser comparado. Aqui são exemplos de indicadores que a gente pode utilizar. Então, eu tive um problema na minha UTI sobre pneumonia de ventilação mecânica e eu vi que tinha uma adesão baixa ao bando de prevenção. Então, você faz um dashboard na unidade, fácil, bem simples de entender, quem que é o responsável pela coleta de dados, quem faz a análise mensal, qual a meta, que é uma aderência do bando maior que 90%, e você deixar claro se está atingindo, se está a melhoria, isso aí. Nessa figura, a gente coloca bem isso aqui, né? Registrar os dados, tentar usar o mais possível de forma eletrônica, realizar a análise, compartilhar a informação e ter dentro da sua equipe os campeões, aquelas pessoas que estão envolvidas no cuidado e que, de posse dos dados, conseguem engajar a equipe. Aqui só uma outra forma de demonstração da Universidade de Emory, da mesma forma, mostrando o gráfico compartilhando com a equipe, aqui um estímulo de semana sem infecção de corrente sanguínea, e aqui fazendo uma análise um pouco mais sofisticada, utilizando um Pareto para entender onde é que ocorreram as falhas prévias. Tá? Se possível, você contribuir de forma eletrônica, imagina assim, você ter essa informação para fazer melhoria em tempo real, que o seu paciente, que você está passando uma visita multi, está internado há 5 dias, mas que a mediana de internação de outros hospitais é de 4 dias, e que esse paciente tem um tempo de permanência, um risco moderado de tempo de internação prolongada. Isso pode ajudar a equipe a tentar, em tempo real, ali na visita multidisciplinar, traçar estratégias para tentar melhorar o desfecho desse doente. Então, a gente tem muito dado para usar a favor e melhorar em tempo real, mesmo em tempo real, o desfecho dos pacientes. Tá? O Ederlon eu não vou falar aqui, mas assim, uma das formas melhores que a gente tem é trazer esses dados para a equipe, tentar mostrar para eles assim, ó, o trabalho que você faz, você inclui a nossa UTI aqui, UTI com uma menor mortalidade, uma menor taxa de recurso. Acho que isso é extremamente motivador para a equipe, considerando, olhando, os doentes na nossa UTI, eles morrem menos do que os previstos e a gente gasta menos recurso. Ele está mostrando que você trabalha numa equipe eficiente. Acho que isso é super engajador para a equipe. E, por fim, ainda utilizando os dados, eu acho que no futuro muito próximo, hoje a gente já tem como utilizar dados para realizar a predição de mortalidade, a predição do tempo de permanência na UTI, readmissão. A gente já tem isso de forma validada, né? Mas eu acho que muito tempo a gente vai utilizar também esses dados próprios gerados dentro da unidade para identificar fenótipo de pacientes para sepse, tipo de choque, síndrome do desconforto respiratório,
e quais as opções de tratamentos que a gente vai ter. Esse paciente com esse fenótipo, a gente vai usar vasopressor ou fluido, e isso vai ajudar a melhorar ainda mais o manejo clínico desses pacientes aí. Acho que era isso que eu tinha para comentar. Obrigado. Fernando, muito obrigado pela excelente apresentação. Vou dar seguimento agora com a minha apresentação e lembrando a vocês para seguirem enviando, a gente está recebendo bastante perguntas aqui, seguirem enviando perguntas que a gente vai poder respondê-las aí ao final. Então, vou compartilhar minha tela aqui rapidamente com vocês. Um minuto. Pronto. Então, vou falar um pouco sobre os processos de cuidado e como eles são marcadores da eficiência das UTIs e que tipo de evidência a gente tem para dar suporte a esse tipo de afirmação, né, de que a adesão às medidas de cuidado são efetivamente importantes para a eficiência das UTIs e podem ser medidos como marcadores substitutivos ou pelo menos complementares de uma avaliação de eficiência. Eu tenho, obviamente, conflito de interesse por ser um dos fundadores da EPIMED. Os principais objetivos, então, é falar um pouquinho sobre por que a gente deve usar as medidas de processo de cuidado para avaliar a eficiência, qual é a evidência que a gente tem hoje, como é que a gente mede e um pouquinho sobre Covid-19, que é inevitável. Então, só para voltar, né, todos não foi por acaso, porque, de fato, esse é o formato clássico do Nabediano de avaliar eficiência em saúde e também nas UTIs. Né? Todos aqui, nas apresentações anteriores, falaram sobre os domínios de desfecho, estrutura, processo. A gente usualmente avalia as métricas de eficiência da UTI sob essa ótica. O Fernando falou muito bem aí sobre os indicadores anteriormente, eu não vou me alongar nisso, mas, obviamente, mortalidade, tanto da UTI quanto hospitalar e, eventualmente, pós-UTI, duração de internação, internações não planejadas, as complicações adquiridas na UTI e os marcadores ajustados por risco, como as taxas de mortalidade padronizada e as taxas de utilização de recursos padronizados, que o Derlon mostrou muito bem, que são não só utilizados para o diagnóstico da eficiência de uma UTI, mas também uma base de comparação e benchmarking. Mas todos esses indicadores, embora eles sejam muito importantes, eles, na verdade, fazem um diagnóstico da unidade de terapia intensiva, nos permitem entender determinados alvos de melhoria, mas eles não necessariamente são modificáveis, né, ao longo do processo. Por que a gente deveria incluir, então, os processos de cuidado como marcadores de eficiência? Primeiro porque processos de cuidado são marcadores da nossa adesão às medidas de melhores práticas ou medidas baseadas em evidência nas UTIs. E quando a gente está falando, então, de processos de cuidados, a gente está falando de tudo que gira em torno do protocolo de atendimento dos pacientes e da entrega do cuidado a esses pacientes. Então, por exemplo, a gente está falando de processos de cuidado do paciente em ventilação mecânica, onde todos os processos de prevenção de complicações evitáveis nesses pacientes fazem parte do cuidado desses pacientes através da implementação de protocolos, e a mensuração da nossa taxa de adesão a esses protocolos é um marcador do quanto a gente é potencialmente eficiente. Por que eles são tão importantes? Porque eles são exatamente modificáveis, né? São actionable, né? Como o Fernando falou anteriormente. Ou seja, quando faço uma medida, por exemplo, através de um checklist, onde eu estou avaliando o paciente diariamente, eu vejo que a cabeceira dele está baixa, não só eu estou medindo e gerando uma taxa de não conformidade em relação à adesão das medidas de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, mas eu entendo que eu posso ter medidas educativas, medidas de treinamento, medidas de alertas eletrônicos que vão me permitir, então, modificar as taxas de adesão a esse indicador e, provavelmente, modificar o desfecho dos pacientes, por exemplo, diminuindo as taxas de pneumonia associada à ventilação mecânica e, consequentemente, o consumo de antibióticos, a multiresistência, a duração da ventilação mecânica nesses pacientes. A gente tem um número de evidências importantes de que utilizar essas medidas está associado à melhoria dos desfechos dos pacientes de terapia intensiva. E eles respeitam esse acrônimo aqui do SMART, que o Fernando também mencionou, né, de serem específicos, né, mensuráveis, que eles sejam actionable, que eles sejam realistas e que eles sejam sensíveis em relação ao tempo, né, ou seja, a gente pode ter tempo para tomada de decisão. Qual a evidência que a gente tem, então, de que
a gente deveria usar medidas de processo de forma proativa para a avaliação da eficiência das UTIs. Bem, o primeiro deles vem do Checklist Trial, esse slide aqui. Eu fiz questão de colocar só dados de estudos nacionais, para que a gente não fique pensando que, muitas vezes, são intervenções complexas que a gente não consegue fazer na nossa realidade. São todos estudos brasileiros que eu vou mostrar aqui. O Checklist Trial, então, eu tive o prazer de ser um dos membros do comitê coordenador desse estudo. Foi publicado no JAMA em 2016. E foi um estudo muito interessante, que foi um estudo de randomização por cluster, onde, na verdade, o que se fazia, então, é que existiam 118 UTIs, divididas em dois grupos de 59 UTIs, foram randomizados quase 7 mil pacientes divididos entre esses dois grupos. No grupo controle, essas UTIs simplesmente coletavam os dados ao longo do estudo, né? E no grupo de intervenção se fazia, na verdade, um checklist diário. Esse checklist, basicamente, ele trazia uma avaliação individualizada dos pacientes que tinham previsão de permanência maior que 48 horas na UTI sobre as medidas de prevenção, ou seja, prevenção no sentido da aplicação da ventilação protetora, objetivando sedação leve para a maior parte dos pacientes, retirada mais precoce dos dispositivos invasivos, não só extubação, como catéteres venosos e catéter urinário, e também as medidas de prevenção, não só de pneumonia associada à ventilação mecânica, mas também de tromboprofilaxia. Quando se implementava, então, o checklist nessas unidades, se viu basicamente duas coisas. A primeira é que ele estava associado a uma redução do uso desnecessário ou uma retirada mais rápida de dispositivos invasivos. E a segunda é que, ao medir o clima de segurança e o clima organizacional dessas unidades, existia uma melhoria mais significativa no grupo de intervenção do que no grupo controle. Isso, obviamente, foi considerado muito importante, porque está associado a melhor percepção de qualidade de segurança e melhores desfechos do ponto de vista de utilização de recursos nas unidades de terapia intensiva, diminuindo a exposição dos pacientes a risco com a utilização desnecessária de dispositivos invasivos. Ainda dando sequência a essa lógica da utilização de checklists como gatilhos para a tomada de decisão, esse estudo, com 10 hospitais privados em São Paulo, implementou um modelo onde um checklist era realizado diariamente para avaliar o grau de sedação dos pacientes, a necessidade e a adequação dessa sedação para as metas individualizadas de sedação do paciente. Isso acionava, então, um farmacêutico que ajudava a dispensar de forma proporcional os sedativos para aqueles pacientes sob ventilação mecânica. O que se viu é que, ao implementar esse modelo de protocolo, checklist e interação multiprofissional, a gente vê aqui a linha amarela divide os períodos antes da intervenção e depois da intervenção, e na figura A a gente vê que claramente houve uma queda importante da duração de ventilação mecânica desses pacientes, e na figura B a gente vê que houve uma redução significativa do consumo de sedativos nos pacientes ventilados mecanicamente nessas unidades de terapia intensiva, sem nenhum efeito deletério, sem nenhum evento adverso para esse grupo de pacientes. Então, extremamente importante, custo efetivo, utilizar protocolos que garantam a aplicação de melhores práticas, de melhores processos de cuidados em pacientes de ventilação mecânica, nesse estudo claramente demonstrado. Mas não basta a gente fazer a aplicação dos protocolos. É importante entender como esses protocolos são implementados. Esse estudo, Márcio Soares é o primeiro autor, foi publicado em 2015, é de um estudo chamado Orquestra, foi o primeiro dessa base de estudos observacionais sobre estrutura, organização e processo e desfecho de pacientes de terapia intensiva, e o que esse estudo realizado em quase 60 mil pacientes em 78 unidades de terapia intensiva no Brasil mostrou para a gente é que um dos fatores fortemente associados à redução de mortalidade hospitalar dos pacientes de terapia intensiva era o número de protocolos implementados nessas unidades. Quanto maior o número de protocolos, seja de prevenção de complicações, seja protocolos de acionar intervenções diagnósticas e tratamentos em doenças tempo-dependentes, como sepse, AVC, infarto agudo do miocárdio, quanto maior o número de protocolos, menor o risco de morte desses pacientes. Mas mais importante do que implementar os protocolos é como implementar os protocolos. E um dos aspectos importantes visto aqui na parte de baixo desse slide é, efetivamente, que os protocolos manejados conjuntamente, ou seja, de forma multiprofissional, esses sim eram fortemente associados
à redução de mortalidade. Isso é um marcador, na verdade, então, de que esses protocolos eles não estavam na gaveta, eles não estavam no computador, mas eles estavam, sim, sendo geridos de forma conceitual e, na aplicação prática, pela equipe multiprofissional que cuida dos pacientes em terapia intensiva. Ainda no estudo orquestra, numa segunda fase desse estudo, já um estudo um pouco maior, 130 mil pacientes em 93 UTIs no Brasil, a gente tentou entender também que fatores mediavam os desfechos dos pacientes através da implementação de processos de cuidado à beira do leito. E aqui, o que esse estudo mostra, na verdade, é que uma combinação entre o padrão de staff e a autonomia desse staff para a implementação de determinadas medidas estava associada a melhores desfechos dos pacientes. Nesse slide, o que a gente vê aqui claramente, a gente dividiu os graus de autonomia de profissionais de enfermagem em 3 clusters, né? Um cluster de baixa autonomia, autonomia intermediária e autonomia elevada. Autonomia significava ser capaz de ter autonomia para implementação à beira do leito de determinados protocolos de titulação de vasopressor, titulação de sedação baseada em protocolos, titulação da FO2, início do desmame, titulação de nutrição, mobilização ativa dos pacientes e uso de medicação sintomática. Resumidamente, o que esse estudo mostrou para a gente foi que o padrão de staff é importante, ou seja, se eu tenho intensivista 24/7, se eu tenho farmacêutico dedicado, e se eu tenho não só o quantitativo de enfermeiros adequados, mas, sobretudo, enfermeiros com autonomia para a implementação dos protocolos, essas UTIs que tinham essas características, elas tinham uma redução importante da mortalidade hospitalar e menor duração da internação na UTI, mas também menor duração da permanência em ventilação mecânica desses pacientes. Isso é extremamente importante em todos os cenários, mas seguramente num momento como a gente vive ainda e como a gente viveu de um grande volume de pacientes extremamente graves chegando às UTIs com Covid-19, isso é muito mais importante, né? Reforço o que o Derlon falou anteriormente, que mais importante do que abrir novos leitos é conseguir girar os leitos de forma mais eficiente, porque isso não implica num investimento financeiro tão grande e nem na questão da necessidade de alocação de novos recursos humanos que já são escassos para esses novos leitos que são criados. Então, isso é um marcador de que, efetivamente, o padrão de staff e a autonomia do staff está fortemente associado à eficiência. Né? Aqui uma subanálise do Checklist Trial, né, aquele primeiro que eu mostrei para vocês. O Paulo Nasser, do AC Camargo, foi o primeiro autor desse estudo, e o que ele mostrou basicamente aqui é que a presença de intensivistas, por exemplo, durante a rotina, estava fortemente associada a maior adesão a medidas de processo ligadas à sedação nos pacientes ventilados. Ou seja, os pacientes ficavam mais no alvo de sedação quando a gente tinha intensivistas certificados, especialistas, conduzindo os casos todos os dias, não só provavelmente pelo conhecimento, mas pela implementação de protocolo e pela continuidade de cuidado que isso representa. Ou seja, mais uma vez, processos de cuidados como marcadores de eficiência do cuidado dos pacientes de terapia intensiva. Né? Como é que a gente pode medir, então, os processos de cuidados? Tem várias maneiras, mas a maneira mais clássica é o uso rotineiro dos checklists, né? E uma medida do percentual de adesão, então, aos protocolos como um todo. Né? É importante associar a isso uma avaliação periódica da adequação dos padrões de staff. A gente sempre se preocupa muito em medir com o checklist o que está sendo implementado, mas não como isso está sendo implementado. E como mostrado anteriormente, o padrão de staff, seja ele médico, de enfermagem, presença do farmacêutico, ele é um fator determinante da melhor manejo e implementação de protocolos e melhores práticas à beira do leito para os pacientes. Então, a gente poder garantir que o nosso padrão quantitativo e qualitativo de staff é adequado e reacessar isso periodicamente para ajustar não só em função da realidade atual, mas também da complexidade dos pacientes que estão sendo cuidados na UTI, passa a ser fundamental. Aqui, muito rapidamente, por que a gente faz checklists? A gente já sabe, isso é bem antigo, né? Já há muitos anos que a gente discute a questão de que o erro é humano, que o intensivista, que o médico e o profissional de saúde que trabalha na UTI, ele está muito suscetível a falhas cognitivas, memória e atenção, porque a UTI é um ambiente complexo, onde existe uma sobrecarga cognitiva importante nos profissionais que trabalham na UTI e frequentes interrupções e uma série de fatores que podem levar, então, a menor adesão a determinadas medidas baseadas em evidência, não por negligência, mas eventualmente por omissão ou por, na verdade, alguns erros de processo dentro do dia a dia.
Como é que a gente deve aplicar os checklists? Idealmente, diariamente, né? Mas pelo menos 5 vezes por semana se mostra efetivo. No momento do round multiprofissional é o momento da aplicação, porque é o momento onde você não só obtém a informação necessária para gerar as taxas de adesão, mas também você pode tomar, naquele momento, uma atitude para modificar o cuidado que está sendo tomado do paciente. É claro que ele pode ser feito em papel, mas a gente sabe que as plataformas eletrônicas elas dão muito mais facilidade para ir, não só para a aquisição da informação, mas também para a geração depois das taxas e a contextualização dessa informação no contexto de case mix, perfil de paciente e dos desfechos dos pacientes também, ou seja, juntando o dado de processo com os outros dados para análise. E já foi falado aqui, tanto pelo Ederlon quanto pelo Fernando, medir e dar feedback para a equipe. Isso gera engajamento, isso gera aumento da adesão aos processos. A gente deve fazer benchmarking de processos de cuidado? Existem algumas pessoas que dizem que não, porque, na verdade, quanto maior, melhor, e, basicamente, você tem que objetivar ter 100% de adesão a tudo. Mas eu acredito, particularmente, que o benchmarking pode ser interessante, porque, na verdade, a comparação com UTIs do mundo real, e principalmente UTIs com perfil semelhante, pode te dar alvos, né, dizendo assim, olha, você pode melhorar, porque apesar de você já estar muito bem, com, por exemplo, 80%, 85%, 90% de adesão, existem UTIs semelhantes à sua que conseguem fazer melhor. Então, a troca de experiências e a comparação dos dados, na minha opinião, é um fator que promove ainda mais melhoria. Como é que isso deve ser feito? Audit feedback, ou seja, medir e dar feedback para a equipe, ter informação próxima de tempo real disponível e outras estratégias vêm sendo propostas, né? Só para não deixar de falar de Covid-19, como a avaliação do desempenho das UTIs no contexto do Covid-19 ficou mais difícil, porque os fatores principais de avaliação de qualidade de desempenho, como mortalidade, tempos de permanência, taxa de mortalidade padronizada, ficaram muito distorcidos por esse perfil de pacientes. A incorporação dos marcadores ou das taxas de adesão a medidas de cuidados através de um checklist, elas podem ser fatores complementares para medir a eficiência de uma UTI. Não só elas são importantes para medir a qualidade assistencial da UTI, mas provavelmente a melhoria delas, por serem marcadores ou indicadores acionáveis, a melhoria dessas taxas deve resultar também em melhoria dos desfechos. Então, existe um duplo benefício nesse caso. Então, basicamente, era isso que eu queria falar para vocês, e agora a gente vai dar seguimento com essa sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Bom, queria convidar a todos, Ederlon, Fernando. Eu vou... a gente tem muitas perguntas aqui, e em função da hora, eu quero passar por todas elas, então eu vou distribuindo as perguntas aqui entre a gente. Então, a primeira pergunta para o Ederlon, nosso querido Fernando Dias, mandou a pergunta, perguntando quais seriam os motivos para uma menor duração de ventilação mecânica nos hospitais públicos em comparação aos hospitais privados, Ederlon. Você viu que nós estamos prestigiados, né, Fernando Salu? Aí, o doutor Fernando Dias aí nos acompanhando, isso é motivo de muito orgulho para nós. Fernando, o dado que a gente tem lá no UTIs brasileiras em relação à ventilação mecânica, por exemplo, na Covid, é a totalidade dos pacientes. A gente não tem a separação entre os pacientes sobreviventes e não sobreviventes. Certamente, a mortalidade mais alta nos hospitais públicos dessa população de pacientes falseia a duração do tempo de ventilação mecânica, ficando ele menor, porque ele teve um percentual maior de óbitos nesses pacientes. Então, talvez para mostrar a eficiência do ponto de vista de menor duração da ventilação mecânica, a gente tivesse que olhar duração da ventilação mecânica exclusivamente dos sobreviventes. Imagina aí que eu consegui responder a tua pergunta. Obrigado, Ederlon. Alternando aqui, Fernando, tem uma pergunta do Noel Guedes Loureiro, e a pergunta é: qual indicador você recomenda para avaliar satisfação de paciente familiar em relação ao atendimento prestado na unidade de terapia intensiva? Bom, o que a gente tem validado, e principalmente em língua portuguesa, é o Critical Care Family Needs
Inventory. Então, a Renata Fumes, ela tem validado isso, ela tem pesquisa em hospital tanto público quanto privado. O problema é que esse questionário tem uns 30 anos. E tem o FS24, que está disponível até na internet, tá, o Family Satisfaction, aí, do grupo canadense, que tem várias publicações, ele tem a versão mais nova de 2019, um pouquinho antes da pandemia aí. Mas são questões para a gente avaliar a satisfação da família em vários domínios, desde instalações da UTI, comunicação com o médico, atendimento da equipe multiprofissional. Mas nenhuma tem para avaliar, por exemplo, a satisfação do que a gente passou aí com o Covid, sempre com a visita da família dentro da UTI. Se tivesse que indicar uma das duas ferramentas aí, seria o inventário de família, que está validado e traduzido no português, e o FS24, que está validado no português de Portugal, não para a gente. Mas são as duas ferramentas que eu acho que vale a pena aplicar para avaliar satisfação da família na UTI. Fernando, o NPS não dá uma simplificada nisso, de alguma forma, já dá uma ideia? Eu acho que o NPS, Ederlon, ele está dando aquela... Para quem não conhece, é o Net Promoting Score, ele avalia o contexto global do hospital. E daí, ele dá um aspecto global do atendimento, como é que foi. Mas esses outros scores estão avaliando especificamente a UTI. Claro. Mais específico para a UTI. Mas, por exemplo, no hospital que eu trabalhava, a gente tinha que trabalhar também, obviamente, com o NPS, porque a UTI pode estragar o NPS do hospital, ou pode salvar, né? Foi um atendimento maravilhoso na UTI e pontua bem por ali. Mas não sai a nota específica da UTI, diferente do departamento de emergência, né? Tem um NPS específico do pronto atendimento, do pronto-socorro, para a UTI não separam. Então, entra na nota global. Obrigado, Fernando. Vou pegar duas perguntinhas para mim, rápidas, vou juntar as duas aqui. Uma é um comentário de que o checklist não é feito em hospitais públicos no Rio de Janeiro, na verdade, é uma pergunta se não é feito, e se isso impacta nos dados do hospital, e a outra é se a adesão ao protocolo de PAV tem que ser maior que 90%. Então, eu vou responder as duas juntos. Sobre não ser feito nos hospitais públicos no Rio de Janeiro, não tenho certeza disso. Acho que muitos hospitais e muitas UTIs individualmente utilizam checklists, né? Delon teve essa experiência lá no passado, mas mesmo mais recentemente eu tenho conhecimento de alguns hospitais que o usam. Se ele impacta nos dados do hospital, bom, quem acredita no que eu apresentei em relação às evidências, né, que estão por trás desse tipo de avaliação, acredita que ao realizar o checklist, você está, na verdade, realizando não só uma coleta do dado para avaliação das taxas, mas também uma intervenção real nos pacientes, né? A possibilidade de, ao medir naquele paciente se ele está usando prevenção de tromboembolismo venoso, né? Isso gera um número para a taxa global da sua UTI, mas ao ver que aquele paciente, por alguma razão não justificada, não está utilizando, se prescreve e, por isso, se melhora o resultado dos pacientes. Sobre se o protocolo de prevenção de PAV tem que ser maior que 90%, eu volto para aquele ponto que eu falei no final da apresentação, né? Há quem proponha que quanto maior, melhor, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado só nesse tipo de interpretação para que a gente, de fato, esteja falando de pacientes elegíveis a determinadas intervenções e para que esses protocolos sejam adequados à realidade do hospital. Muitas vezes, alguns protocolos propõem determinadas intervenções que não estão disponíveis dentro dos hospitais. A aspiração subglótica contínua, por exemplo. Isso não necessariamente vai ser uma não conformidade se isso não for padronizado dentro da sua unidade ou do seu hospital. Bom, espero ter respondido. Vou seguir aqui e voltar para o Ederlon. E, Ederlon, eu vou juntar duas perguntinhas aqui, tá? Para ficar mais fácil. Uma delas é se existe relação entre funcionalidade dos pacientes na alta, se existe, na verdade, diferenças, né, entre o público e o privado em relação à funcionalidade dos pacientes na alta. E a segunda, que juntando, se, do ponto de vista da utilização de recursos nas UTIs públicas e privadas, como é que se interpreta isso de maneira
correta, porque eu entendo que existem aspectos ligados à disponibilidade do recurso, maior pressão para a utilização do leito. Então, essas duas perguntinhas aí para você. Você sabe, com essa coisa de Covid, eu acho que nunca a terapia intensiva teve tão em evidência e eu nunca participei de tantas entrevistas e tantas vezes se falou sobre mortalidade de UTI e a pergunta sempre era por que é diferente no hospital público e no privado? Como é difícil de responder isso? Porque são multifatores que interferem nessa diferença. Desde o fato da gravidade com que o paciente chega na unidade, mas, com certeza, tudo que o Jorge falou, tudo que o Fernando falou, do ponto de vista de qualidade do processo de cuidado, da estrutura, organização, disponibilidade da equipe, isso tudo vai interferir, vai fazer com que fique diferente. Eu tenho um hábito, e eu gosto de chamar a atenção, de que, às vezes, até mais importante do que eu olhar para a UTI como pública e privada, eu prefiro um olhar no sentido de UTI organizada e UTI não organizada. Porque eu tenho UTIs públicas bem organizadas, que vão ter bons resultados, como eu comentei aí, por exemplo, o Hospital Alberto Torres, no Rio de Janeiro, e vou ter UTIs privadas que não estão bem organizadas. Então, eu acho que a diferença está por trás disso. Veja, mesmo no sentido de dizer se UTI que faz checklist, não faz checklist. Não, eu tenho UTI pública no Rio de Janeiro que faz checklist, que tem uma visita múltipla organizada. E quando você considera, por exemplo, que checklist, além de tudo, é uma ferramenta de mudança de cultura, isso tem um impacto enorme no que a gente vai ter como desfecho. Então, eu prefiro ressaltar para vocês que os fatores que levam a isso são vários e que vão interferir, mas fiquem com a ideia de que o que diferencia, principalmente, é ser organizado ou não ser organizado. Bom, obrigado, Adelon. A gente tem uma chuva de perguntas aqui, a gente, infelizmente, não vai poder responder todas. A gente tem mais aí 6 minutinhos aí para a nossa conclusão, mas eu vou, então, tentar juntar as perguntas e ir mais rapidamente. Então, Fernando, 2 perguntas para você. A primeira delas é se você acha que vale a pena utilizar o SOFA também na estratificação de gravidade dos pacientes, ou seja, se além do SAPS existe algum ganho nesse sentido, quando você está olhando para o case mix da sua unidade. E a segunda pergunta, que não é relacionada à primeira, mas só para facilitar aqui a resposta, na avaliação do tempo de permanência da taxa de mortalidade, como é que você encara os dados dos pacientes paliativos, né? Você exclui esses pacientes, você considera esses pacientes? Como é que você faz isso na sua avaliação? Além do SAP, é claro, critério de gravidade, mas o SOFA também dá uma ideia da gravidade, como o doente chegou para a gente na UTI, né? E como que ele está evoluindo. Então, sempre a gente olha para o SOFA também. Mas não tem como fazer da mesma forma que o SAPS, de calcular mortalidade, randomizada, mas mostra para a gente a gravidade, até para a gente se comparar quando a gente olha no EPIMED para fazer o benchmarking, a gente vê que o mesmo doente, qual era o SOFA da admissão, tudo isso. Então, dá uma ideia importante, até ver se o doente chegou com SOFA baixo e piorou ao longo da internação. Então, eu acho isso aí também. E a segunda pergunta era sobre... Paliativo. Como é que o paciente paliativo influi nos seus indicadores e como você interpreta? Você exclui? Você mantém? Não, ele fica dentro do indicador, não tem como excluir esses doentes. É um paciente que a equipe fica feliz, porque você fez um trabalho adequado e levou para o cuidado de fim de vida, mas eles não são excluídos dos indicadores, não. Ele entra na população geral que eu estou analisando. Bom, tem muitas perguntas aqui que são ligadas à Covid. Eu vou dividir aqui entre a gente, então, se vocês não se incomodarem. Tem uma que vem direto para mim, que é da Márcia Regueira, querida Márcia, aqui, que está acompanhando a gente, e que ela faz a pergunta se, considerando a matriz de eficiência, né, se a modificação do perfil de atendimento dos pacientes, do case mix, afeta a matriz de eficiência. Márcia, sem dúvida afeta, mas ela afeta por várias razões. Ela afeta, primeiro, porque os pacientes ficam mais tempo do que o usual e existe
uma mudança no case mix no sentido de aumento da gravidade basal dos pacientes e, portanto, mais pacientes com risco alto de morte. Isso influi nos resultados gerais da unidade de terapia intensiva, mas também influi porque os scores que são utilizados para compor as matrizes de eficiência, no caso que a gente usa no Brasil, o SAPS-3, eles não têm uma boa calibração para o Covid-19. A gente acabou de ter uma publicação no Intensive Care Medicine há umas 2 semanas, mostrando justamente em 30 mil internações que o SAPS-3 ele não tem o mesmo desempenho que tem para a população geral de unidade de terapia intensiva. Então, seguramente isso influi a matriz de eficiência. Existem alguns estudos em andamento para desenvolvimento de scores específicos. A customização em primeiro nível não foi suficiente nesse estudo nosso que a gente realizou. E o que a gente tem tentado recomendar é voltar para o básico, né? Fazer uma avaliação, por exemplo, do ponto de vista de benchmarking, da mortalidade de pacientes ventilados comparados em outras unidades, ou seja, fazer o benchmarking utilizando como estratificador a ventilação mecânica para a obtenção de um grupo mais homogêneo de pacientes para o Covid-19. Isso não resolve a questão da avaliação global da eficiência das UTIs, que seguramente ela vai ser afetada em relação aos anos anteriores, né? Isso não tem muita dúvida, né? E se isso vale para o SAPS-3, vale para o SRU também. Nesse sentido, ainda seguindo aqui as perguntas que chegaram, tem uma pergunta aqui diretamente para você, Derlon, que é como você está analisando na sua unidade de terapia intensiva os scores de gravidade justamente dos pacientes Covid-19. Bom, eu acho que você já encaminhou aí a resposta. É importante só ressaltar para todo mundo, pessoal, nenhum score de gravidade foi validado para a Covid. Até tem uma pergunta aí importante, se está sendo desenvolvido algum score. Eu já vi várias publicações de algumas pessoas tentando sugerir novos scores, enfim, mas você criar um novo score é algo absolutamente complexo e requer muito tempo. E com certeza a ideia de criar um score que seja só para uma pandemia, ele não faz muito sentido, porque nós vamos ter outras pandemias com comportamentos diferentes e se assim a gente vai ficar querendo criar um score a cada pandemia. Mas há uma ansiedade muito grande de todos nós no sentido de saber como está sendo a nossa performance. A gente está se vendo perdido, porque a gente estava tão acostumado com o que a gente tinha como referência, de repente, pimba, tudo mudou. E aí é muito complicado, eu vou dizer para vocês por quê. Por exemplo, a minha UTI ela tem um perfil que, por conta da minha baixa disponibilidade de leitos para demanda, na minha UTI só admite o paciente sob ventilação mecânica invasiva. Então, o SAPS de entrada dos meus pacientes é alto. Se eu for comparar com a UTI do Fernando, por exemplo, que ele vai receber um paciente que chegou lá na unidade ainda com um catéter de oxigênio ou com um KNAF e que evolui para a ventilação mecânica, o SAP de admissão dele foi baixo. E na hora que eu for fazer comparações, isso com certeza vai impactar. Então é bem difícil. O que eu acho que, de uma maneira geral, a melhor maneira para você ter uma ideia da tua performance em relação ao Covid, pega o subgrupo que é o mais homogêneo de todos. São os pacientes sob ventilação mecânica. A gente tem uma vasta informação acerca disso, várias publicações, e que dá para você fazer benchmark com isso, e eu acho que esse é o melhor caminho. Pega a tua população de pacientes sob ventilação mecânica com a tua mortalidade crua, claro, sabendo que isso também tem limitações, mas é um caminho já para você fazer alguma análise. E sempre lembrando, sempre que você tem algo que você quer medir a performance, você tem o que a gente chama de indicadores-chave. Então, você tem que procurar saber quais são os indicadores-chave para a COVID. Aí você tem que pensar o que seria estratégico para a COVID. A mortalidade de pacientes sob ventilação mecânica, tempo de ventilação mecânica, readmissão, enfim. Você tem que imaginar o que poderia ser estratégico, que pode te levar ao que foi bem destacado pelo Fernando e pelo Jorge, a ações que possam, eventualmente, trazer melhorias de processo. Gente, a gente tem muitas perguntas, mas, infelizmente, o tempo já
já está aí esgotado. Queria agradecer novamente muitíssimo a todos que participaram assistindo a esse webinar. A gente vai ter outros momentos de encontro aí ao longo do ano com a possibilidade de interações. Queria agradecer novamente também muito a presença do Ederlon e do Fernando, obviamente a qualidade das apresentações, do debate, a transmissão da informação e da experiência de cada um deles extremamente rica, e eu tenho certeza que isso está bastante claro para todos que nos assistiram, e desejar a todos aí, então, uma boa noite. Se vocês quiserem falar alguma coisa, Ederlon e Fernando, ainda antes do encerramento, por favor. Grande abraço, muito obrigado pela oportunidade, Fernando, Jorge, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Foi um grande prazer. Boa noite para todos. Agradeço, Jorge, mais uma vez o convite. Está uma honra estar com você e com o Dr. Ederlon aí. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite a todos.